Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal da Igreja Alternativa. Nós estamos hoje iniciando o segundo encontro do Clube do Livro, a primeira edição do Clube do Livro. Estamos lendo juntos o clássico Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Eu, Rodolfo Kapler, com a minha querida irmã, amiga, Daiane Isaú. Boa noite, Daia. Boa, Seja bem-vinda aqui também. boa noite, Dolfo. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live, a nossa primeira, na verdade, a nossa segunda live, né? Mas é no dia de hoje, que nós vamos adentrar, né, os capítulos do livro, né? E nós fizemos nessa primeira semana aqui do Clube do Livro a leitura dos 3 primeiros capítulos do livro 1, né? Isso. E hoje nós trouxemos algumas reflexões sobre esses 3 capítulos que nós lemos, né? E nós esperamos que vocês também, né, que estiver nos assistindo, também possam deixar aí nos comentários a visão que vocês tiveram, né? A percepção, a impressão que vocês tiveram ao ler os 3 capítulos. É isso aí. Gente, ó, o livro, não sei quantos de vocês estão com o livro, mas estamos aqui com essa edição da Thomas Nelson Brasil, que é de 2017, um livro muito bonito. Então, nós vamos ficar com o livro em mãos, e você que está nos acompanhando, participando dessa edição do Clube do Livro, também tenha o seu livro aí em mãos, a gente vai folheá-lo, analisá-lo. E hoje nós vamos abordar aqui, ler juntos, né, ou discutir aqui os pontos principais daquilo que nos chamou a atenção dos capítulos 1, 2 e 3 do livro 1. Então, nós estamos agora, neste momento, abordando, obviamente, o livro 1. E hoje, né, vamos discutir os capítulos 1, 2 e 3. Mas antes da gente discutir os capítulos 1, 2 e 3, a gente vai falar um pouquinho do prefácio e a introdução, né? Então, o prefácio foi escrito pelo próprio C.S. Lewis. Ele escreveu o prefácio à obra. E ele começa o prefácio dizendo, né, que o conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido pelas ondas do rádio, né, que foram as palestras que ele concedeu à Rádio BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E foi publicado em 3 partes. É importante a gente pensar que hoje a gente tem aqui, né, Daya, esse livro bonitinho aqui em Sim. mãos, mas inicialmente essas palestras foram publicadas em 3 partes separadas, né? As palestras de rádio em 1942, depois a Conduta Cristã, que recebeu esse nome, uma outra série de palestras em 1943, e Além da Personalidade em 1944. Depois, só bem depois que foram juntadas essas palestras e elas se tornaram o livro Cristianismo Puro e Simples. É interessante a gente pensar no título, né? Cristianismo Puro e Simples, Mere Christianity, né? Que é em inglês, que é a ideia do mero cristianismo. E eu faria aqui um adendo a alguns autores que dizem que, na verdade, a tradução para cristianismo não é melhor. A ideia seria mera cristianidade, que um, é um termo que nós não usamos na língua portuguesa. A gente não fala de cristianidade, a gente fala de individualidade, a gente fala de sexualidade, né? Mas não de cristianidade, que seria aquilo que é intrínseco ao ser cristão. Então, alguns autores, alguns pesquisadores, estudiosos de C.S. Lewis dizem que, na verdade, a tradução correta deveria ser, né, cristianidade pura e simples, ou mera cristianidade, né? Só para a gente levantar essa provocação. E aí se tornou essa obra, e o Lewis, ele diz, na verdade, que o título vem do Baxter, né? Que foi um grande pastor que reformado, que tem, inclusive, algumas obras importantes dentro da teologia pastoral, né? Aí ele diz aqui na página 11, né, ele diz assim, estamos engajados nessas questões controversas de que em defesa daquilo que Baxter chama de cristianismo puro e simples. Então é daqui que vem o título, né, para o português. Em inglês seria mero cristianismo, mera cristianidade.
Então é isso, essa aqui é a ideia do prefácio. Agora, Daya, a introdução, né? Quem foi que escreveu a introdução? O que está lá? Na verdade, essa introdução ela foi escrita por uma outra pessoa, né? Foi A uma Kathleen. mulher, a Catherine Norris, que escreveu essa introdução, né? E aqui ela vai falar, né, um pouco sobre a trajetória do C.S. Lewis, né? Ela vai contar um pouquinho ali da vida dele, né? E ela diz aqui no final, né, ao final da introdução, né, algo que o próprio Lewis vai falar, que ele não pretende escrever uma obra teológica com um peso de uma obra acadêmica, né, escrita, que seria escrita por um teólogo, né, que não é essa a intenção dele. Ela diz o seguinte: o cristianismo que Lewis abraça é humano, mas não é fácil. Ele nos pede para reconhecer que a grande guerra religiosa não se trava em um campo de batalha espetacular, mas dentro do coração humano comum, quando acordamos cada manhã e sentimos as pressões do dia se abatendo sobre as nossas cabeças. E temos de decidir que tipo de mortais desejamos ser. E então, essa é uma interpretação que ela faz aqui, né, da obra, que eu achei muito interessante, né? Porque o livro ele se propõe a ser, né, simples de ser compreendido e falar, né, tocar em questões que não são assim ligadas à doutrina, né, questões mais complexas, mas que todo cristão no início da sua caminhada com Deus deveria se ater, né? São questões que até mesmo eu no início e até hoje eu tenho algumas questões que são básicas, né, que fazem parte aí do início da caminhada, na caminhada com Deus. Dai, acho que é interessante também a gente enfatizar algo que passou aqui um pouco batido ao falar do prefácio, Sim, escrito pelo próprio C.S. Lewis, que sim, ele deixa frisado o seguinte, que o objetivo dele não é abordar questões, como você mencionou, estritamente doutrinárias, questões nas quais os cristãos das quais os cristãos discordam, mas a ideia dele era falar de pontos da fé cristã que são pontos em comum de todas as tradições exatamente. cristãs, né? Então ele sempre fugiu dessas controvérsias menores. O Lewis ele nunca fugiu de temas complexos, ele nunca fugiu, ele sempre abordou todos os temas importantes para um cristão, mas ele fugia das polêmicas que não levavam a lugar algum, né? Então isso é uma coisa que marca muito não só a obra Cristianismo Puro e Simples, mas a obra dele como um todo, as outras obras que ele produziu também. Então é isso. Agora vamos Sim, lá, então, né, Daya, para o livro um, né? Vamos dar início aqui. Então, o livro um, gente, tem o seguinte título, né? O certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Então, o Lewis começa, né, a série de palestras dele lá na BBC de Londres, abordando esta questão do certo e errado, né? Como uma espécie de indícios, de evidências, né? Para a compreensão do sentido do universo, ou seja, ele parte do princípio de que o universo tem um sentido, de que a vida tem um sentido, né? De que a existência tem um sentido. E para defender essa pressuposição dele, né, que inicialmente é uma pressuposição, ele começa a trabalhar esses dois conceitos de certo e errado. E que esses conceitos de certo e errado, eles apontam para um propósito no universo. Mais ou menos assim, se existe certo e errado, deve existir, logicamente, um legislador moral que estabeleceu os padrões de certo e errado, né? Aí isso também, de certa maneira, se relaciona com aquela máxima da obra de Dostoiévski, né, Os Irmãos Karamazov, em que o Ivan Karamazov ele diz assim que se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então assim, se não há um legislador moral,
tudo é permitido, ou seja, não tem certo e errado. Mas até mesmo as pessoas que dizem que não existe Deus, que não tem um legislador moral, elas são direcionadas, né, é, por conceitos de certo e errado. Então ele começa observando, eu já vou passar para você, mas ele começa observando algo Sim, muito simples, né? Peço para vocês aí acompanharem comigo aqui. Ele começa observando algo muito simples. E o que, que ele observa? É que os seres humanos, eles vivem discutindo sobre certo e errado. Hoje no Brasil a gente está discutindo a questão do escândalo do Banco Master, né? Isso é uma imoralidade. Os ministros do STF tendo ligações com banqueiros, e de fato é uma imoralidade. Mas a gente vê, né, Daia, que a sociedade como um todo, a academia, os jornalistas, a imprensa, todo mundo utilizando esse termo, imoralidade, ou seja, são pessoas que estão falando, discutindo certo e errado, ou seja, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e a gente briga sempre, a gente briga quando a gente briga por questões pequenas no dia a dia, dentro de casa, ou por questões maiores, como essas questões políticas, apelando para um padrão de certo e errado. Por exemplo, você prometeu e não cumpriu, né? Há um padrão de sim, certo e errado aí. sim, Isso não é justo, tá? Mas se não é justo, quer dizer que existe o justo. Então, se tem o justo, quem criou o justo? Quem criou o padrão de justiça? Então, são questões que o Lewis vai levantando, né? E isso mostra, segundo ele, né, e faz muito sentido, que existe uma lei da natureza humana. Ele chama assim, né, da lei da natureza sim, humana, que é a chamada lei moral, né, que todos reconhecem intuitivamente. sim. E o que me chamou a atenção nesse capítulo, né, no primeiro, foi justamente isso, né, que é um capítulo relativamente curto e ele passa ali. Primeiro, ele começa dando esse exemplo que o Rodolfo justamente falou, das brigas, quando as pessoas brigam, elas sempre vão apontar para o outro, dizer que a pessoa não cumpriu o que prometeu, ou não fez, não, enfim, não, ela cobra, né, o mesmo favor que ela prestou para essa pessoa, enfim, ela parte de um senso de certo e errado, né? E muitas vezes as pessoas não percebem, né? Que isso é o que o autor está dizendo aqui, que vem de uma lei moral interna, algo que o próprio Deus colocou dentro do ser humano, né? Que tem a ver com a própria natureza divina, né? Como somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos dentro de nós esse senso de certo e errado, né? Que não é uma invenção, uma construção social, segundo o autor, e nós também, como cristãos, não acreditamos que essa lei natural ela é simplesmente uma construção social, e ele vai tratar disso, acredito eu, que no segundo, terceiro capítulo, mas eu já estou adiantando para que você entenda que ele vai partindo do primeiro capítulo e ele vai andando, ele vai falando aos poucos, né, até chegar no ponto central que tem a ver com o título do livro 1, né? Que é a parte que ele vai A tratar lei, do certo e do errado, isso, da lei a da lei da natureza natureza humana. humana, que ele Então chama ele de lei, começa. Ah, que ele pode chama de falar. lei, ele chama de lei da natureza humana, né, que é a chamada lei Sim, moral, né, que a gente chama de sim, lei moral. E é interessante, né, que o que a Day acabou de mencionar, que nós cristãos acreditamos, e o Lewis defende isso, né, ele sustenta isso na obra, que essa lei moral, ou essa lei da natureza humana, ela transcende contextos culturais, ou seja, não é apenas no Ocidente que existe essa lei moral regendo as relações pessoais e as pessoas, as suas próprias ações individuais. Isso é algo comum aos seres humanos. E aí eu me lembro aqui, Daia, de uma obra que eu li, que é maravilhosa, infelizmente poucas pessoas conhecem, que tem o seguinte título: Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, foi um alemão. Essa é uma das já obras, ouvi é falar uma dele. obra bem,
uma obra bem curtinha e uma obra muito importante para a gente entender o Brasil. Por quê? Essa obra foi escrita no século XVI por um alemão chamado Hans Staden, e ele esteve no Brasil no século XVI, 1500 e alguma coisa, não vou lembrar aqui a época. E ele esteve aqui no Brasil e ele era um aventureiro, né, digamos assim, e ele foi capturado por indígenas, pelos Tupinambá. E ele ficou aprisionado junto com outros prisioneiros, se eu não me engano, um francês, eu li já faz alguns anos, e ele viu o ritual, né, de canibalismo, de antropofagia, que a gente chama, né, Sim, feito pelos Tupinambá. E ele registrou isso, né, foi um dos primeiros registros, se não acho que o primeiro registro histórico desse ritual de antropofagia, né, que eles pegavam um prisioneiro e tinha todo lá um ritual. E ele anotou isso, ele foi o primeiro, talvez, se eu não me engano, a primeira pessoa na história. Mas uma coisa que me marcou é que no livro, quando tá lá todo mundo ali na tribo comendo, ah, comendo ali a carne, né, da pessoa que havia morrido, que eles haviam matado para o ritual, ele chega pro líder da tribo e ele diz assim pro líder da tribo, você sabe que isso é errado, né? E o líder da tribo comendo, isso está no livro, comendo de maneira assim muito irônica, sarcástica, diz assim: eu sei, mas eu, enfim, mais ou menos assim, tô nem aí. E comendo a carne de um ser humano. E diz: eu sei. Ou seja, quando eu li isso, faz muitos anos, acho que eu li isso em 2018. Eu falei: olha só, a lei, né, moral aí. Né, a lei da natureza humana. sim, Mesmo os indígenas sabem que são guiados por conceitos de certo e errado, né? Então é importante, foi o que a Daya disse. E o Lewis, ele diz assim, que as pessoas discordam em detalhes, mas sabem que certas coisas são certas e outras erradas, que é o que eu acabei de citar, né? sim, Essa lei, o Lewis diz, ela não é apenas instinto, ela não é apenas um instinto, nem simples convenção social. E por último, que eu anotei aqui, né, da leitura, é que ele diz o seguinte, que ela não funciona como um padrão objetivo de certo e errado, né? Ela não funciona como um padrão objetivo. Na verdade, as pessoas sabem, ainda que existam leis que digam assim, por exemplo, se existir uma lei dizendo assim, pode matar crianças, as pessoas sabem, entendeu? Que não é correto matar crianças. É algo que está dentro do ser humano, né, Dai? sim. E você falou uma coisa aí que até passou pela minha cabeça, eu acabei. Que acho que já deu sem entender que ela é comum a todo homem, né? Então, por ela ser intrínseca, exatamente por isso que em diversos povos você acaba encontrando esse senso de certo e errado. E, enfim, eu acho que é isso que eu tenho para É, dizer no momento. sim. Agora a gente vai abordar o capítulo 2. Vamos conversar um pouco Sim, aqui, gente. Vocês estão acompanhando com a gente o capítulo 2, que é o seguinte, título, né? Algumas objeções. Então ele fala da lei moral ou da lei da natureza humana. Interessante, né? Ele dar dar essa nomenclatura, né? Lei da natureza humana, ou seja, todo ser humano tem essa lei dentro de si. E isso também dialoga, obviamente, que o Lewis tirou daí, né, com o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3 e tal, né? Então ele dialoga bastante com isso. Agora vamos lá. No capítulo 2, são algumas objeções, o Lewis responde a pelo menos duas críticas comuns à ideia da lei moral, da lei da natureza humana. Então, a primeira é a seguinte: moral é só instinto. As pessoas dizem isso, né? Que o certo e errado, essa coisa, esse padrão de certo e errado, essa lei moral que a gente chama, né? É só instinto. Ou seja, é, as pessoas têm um instinto de sobrevivência. Isso está ligado, inclusive, com a teoria da evolução das espécies.
Esse argumento é interessante que esse argumento, eu vou me lembrando das coisas, sabe? Eu vou falando aqui, vai aparecendo coisas na minha cabeça. Mas eu me lembro de um livro que eu li também há muitos anos, quase 20 anos atrás, do Richard Dawkins, que é um dos grandes ateus, né? Um zoólogo Sim, lá da Universidade de Oxford, e é considerado um dos cavaleiros do ateísmo contemporâneo e tal. E aí ele escreveu um livro na época, acho que em 2007, 2008, que é Deus um Delírio, né? Um livro que causou lá um grande frisson nos círculos teológicos e tal. E eu li na época o livro, e aí ele tenta contrariar e fazer objeções a essa lei moral, né? Que aponta para Deus, para um Criador, para um legislador moral. E aí ele trabalha dizendo que a moral tem a ver com esse instinto de sobrevivência, né? E relaciona isso com a seleção natural, inclusive, né? De que, por exemplo, por que não matar, não violentar as pessoas seria correto? Porque os agrupamentos humanos que violentavam gratuitamente também morriam, né? Então as pessoas não sobreviviam. Então a não violência estava relacionado com esse instinto de sobrevivência. Se você não agride, você vive mais. Enfim, ele foi trabalhando essa lógica, mas não faz sentido. Por quê? O Lewis ele diz assim que muitas vezes é, nós precisamos escolher entre instintos. Então, assim, exatamente. essa objeção não faz sentido de que moral é só instinto, né? Porque muitas vezes a gente tem que escolher, por exemplo, entre o egoísmo e ajudar alguém. Então, você tem um instinto de ficar em casa e de não ir até aquela pessoa que pediu sua ajuda. E se fosse só instinto, Sim, você ficaria em casa. Mas por que que a gente sai, às vezes, chovendo para ajudar alguém? Sai de casa no meio de uma chuva. Então, você, entendeu? Tem algo que vai além do instinto, exatamente. não E é? assim, sim, e logo na segunda página desse capítulo, ele faz uma alusão que faz com que a gente entenda, ele exemplifica que ele dá exemplo de acho que acredito que um piano, né? Se não for, já imagina aí, você está ouvindo, nos assistindo um piano. E ele diz que a lei moral é o tom no qual devemos tocar, ao passo que os instintos são apenas as teclas. Ou seja, se você fala que a lei moral, na verdade, é um instinto, então você está falando que existem instintos ruins, né? Não sei se deu para entender. Porque, assim, não é o problema, e ele vai falar isso, acho que nesses 3 primeiros capítulos, num deles, né, que não, o problema não é o instinto em si, ou seja, ele faz a separação do que é instinto e do que é a lei moral. A questão é em que momento e a forma como você vai responder esse instinto. Ele dá exemplo do impulso sexual, né? Quando, em que momento ele vai ser bom ou ruim? Ele também fala de outros instintos, né? É, por exemplo, o instinto de você cuidar, se eu não me engano, né? Mas até mesmo coisas que a princípio parecem ser boas, dependendo da situação, pode vir a ser algo ruim, né? Enfim, ele deixa claro aqui logo no início do livro que uma coisa, né, é a lei moral e os instintos, na verdade, são impulsos que nós temos que faz parte da nossa espécie. Não sei Sim. se E eu aí, foi isso assim que eu entendi. sim. E o Lewis ele diz também, né, rebatendo essa objeção de que moral é só instinto, né? Ele rebate isso dizendo o seguinte, que a lei moral, ou a lei da natureza humana, né, certo e errado, ela funciona como uma espécie de árbitro que decide qual instinto seguir, né? Que é o que eu falei há pouco, né? Entre você ficar em casa, sei lá, tá chovendo, você tá em casa numa terça-feira à noite, ou sair de casa no meio da chuva para socorrer alguém que pediu tua ajuda, há alguém ali, né? Alguém ou algo teve que, ou seja, decidir, né? Alguma coisa te ajudou a decidir se fico em casa, sigo esse instinto, ou se vou até o encontro
da pessoa que está pedindo ajuda, né? Então, o árbitro é a lei moral. A gente fala, poxa, eu podia ficar em casa agora, que gostoso, estou cansado. Mas o cara está precisando de ajuda, é o certo a fazer, né? É o correto ajudar o próximo. Aí a gente vai. Uma outra objeção que o Lewis levanta no capítulo 2 é que é a seguinte: as pessoas normalmente, quando a gente conversa toca nesse tema, né, da lei moral, do certo e errado, elas dizem assim: moral é apenas aprendizado social. Então a igreja ensina que não pode isso, não pode aquilo, e as pessoas aprendem. É óbvio que tem muita coisa que a igreja ensina que não pode, que está totalmente equivocada. Tem muita coisa que a religião cristã ensina que de fato é só aprendizado social, né? Mas que não Sim, tem realmente sentido. Mas quando a gente pensa mesmo em certo e errado, não é apenas aprendizado social. E o Lewis admite que a gente aprende moralidade, sim. Então, a igreja, por exemplo, a sim, igreja, ela tem esse papel de. Lembra que eu já falei isso? A gente vai discutir isso aqui no livro. Eu aprendi aqui com o Lewis, inclusive. A diferença entre moralismo e moralidade, né? Moralidade é uma coisa, moralismo é outra. E ele diz o seguinte, que a gente aprende moralidade, né? Culturalmente, a gente aprende. Mas ele afirma o seguinte, que aprender algo não significa que seja inventado, né? Porque se você aprender alguma exatamente. coisa, não significa que alguém inventou, né? E assim como aprendemos matemática, por exemplo, é, isso não significa que os números foram criados pela cultura, né? É um padrão racional. Exatamente. É Então, assim, apenas a representação gráfica que a gente inventa, mas o fato de você pegar um objeto e juntar com outro e ver que ali são dois objetos, isso é um fato que não pode ser negado, né? E você sim, falou aí que me chamou a atenção é que não quer dizer que um comportamento seja aprendido que ele é inventado. Até mesmo porque quem pratica a lei interna, moral, com certeza vai transmitir, né, esse ensinamento para as próximas gerações, né? É sim, claro que ele vai sim, incutir na sua descendência a consciência dessa lei interna, né? sim. E aí ele conclui o capítulo, podemos dizer assim, dizendo que a lei moral, né, assim, em outras palavras, né, afirmando que a lei moral, ela não é apenas biologia ou costume Sim, social, né? Ela transcende. E agora a gente vai para o capítulo 3, né, Daia? Para a gente chegar à reta sim, final aqui dessa edição do Clube do Livro, né? O capítulo 3 é o seguinte: a realidade da lei. Aí ele se propõe a falar sobre a realidade da lei, ou seja, ele aprofunda o argumento que ele trabalhou no capítulo 1 e no 2, e aí ele diz o seguinte, que os seres humanos sabem como deveriam agir, mas frequentemente não conseguem agir de tal maneira. Então nós sabemos como nós deveríamos agir, mas a gente tem aquela dificuldade de agir como sabemos que deveríamos agir. É mais ou menos aquele aquela crise descrita por Paulo, né, na carta aos Romanos, né? O bem que eu quero sim, fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não faço. quero, esse eu faço, né? Maldito homem Exatamente. que sou. E a gente pode também, acredito eu, que também fazer alusão àquela batalha da carne contra o espírito, De que, Gálatas, né? né, que a carne seria a parte, né, que quer nos deixar ali inertes na zona de conforto, e o espírito também faz, né, podemos aludir à própria lei moral interna, né, já que ela foi nos dada por Deus. Agora, uma coisa interessante também, né, é que ele diz o seguinte, que é, existe uma lei moral, ele dá essa enfatizada no capítulo 3, né, e que ela é real, ela não é uma abstração da mente, ela não é apenas convenção social, aquilo que a gente falou agora há pouco. É real, ela existe. É o exemplo que eu dei do livro, Duas Viagens ao Brasil, do indígena Tupinambá, que Sim, sabia que era errado comer carne humana, ou seja, de um outro ser humano. Sabia que era errado. E ninguém havia ensinado isso para ele, era o século XVI. Entendeu? Era o século XVI.
E ele diz também que existe uma falha humana em obedecer essa lei. Os seres humanos têm dificuldades de obedecer essa lei. E essa tensão, né, de que existe uma lei real e a gente não consegue obedecê-la, revela duas coisas. Aí o Lewis trabalha que, primeiro, existe um padrão moral objetivo, né? Existe um padrão moral objetivo, não tem como fugirmos disso. E os seres humanos não conseguem viver plenamente de acordo com esse padrão, né? Há uma incapacidade humana em praticar a justiça, em viver de acordo ou permanentemente de acordo com o certo, com aquilo que é correto. Nós temos uma grande incapacidade, uma insuficiência, né, de viver de acordo com o padrão moral, o padrão de certo, né, esse padrão moral. Aí ele diz o seguinte, que isso vai preparando o terreno, né, para o argumento de que existe um Deus e de que a condição humana ela é caída. E aí ele vai trabalhar isso nos próximos capítulos do livro, Sim, né, de que a lei moral aponta para um Deus, ou seja, essa coisa de que existe um padrão moral aponta para a existência de um Deus, né, que estabeleceu os padrões objetivos. E a insuficiência, a incapacidade humana de obedecer esses padrões aponta para o seguinte: o ser humano tem uma condição frágil, e mais do que frágil, uma condição má, uma condição pecaminosa, caída. É isso sim, dentro da teologia, né? É trabalhado de várias maneiras. Pelos calvinistas é trabalhado como a, a, a deturpação, né? Do ser humano, né? O ser humano ele é a depravação, né? Total do ser humano. O ser humano é depravado de tal maneira que não enxerga, não pode enxergar Deus. Isso dentro da teologia calvinista, mas é trabalhado dentro da teologia cristã como, sei lá, o Agostinho de Hipona introduz o conceito de pecado original. O ser humano nasce com essa inclinação para o mal, por isso ele não consegue fazer o bem que ele sabe que tem que fazer. Enfim, aí ele trabalha essa realidade da lei, né, Daia? sim, sim. E é claro que a gente não vai adentrar agora os outros capítulos, né? Sim, Mas realmente ele diz isso, que ele prepara o terreno e aí ele vai desenvolvendo ao longo, né, dos próximos capítulos, né? Que eu já estou um pouquinho avançada na leitura. E então ele primeiro fala, né, ali nos primeiros capítulos, de que a princípio ele não vai tocar na ideia da existência de um Deus, né? Por isso que ele começa falando de algo dentro de nós, né? Para depois, né, passado as explicações, as objeções que ele derruba em relação à lei interna, aí sim ele chega à conclusão: sim, existe um Deus, existe uma força, um ser pensante por trás da criação do homem, né? Que ele tanto vai falar do universo também mais para frente, né? Que existe alguém, uma mente por trás disso. sim, E eu acho muito interessante para mim que está mais à frente da leitura, como ele vai mostrando para gente, né, para quem está ouvindo, sobretudo para quem não é cristão, a necessidade que o homem tem de um guia soberano, né? Por isso, é exatamente que eu acho que esse é um dos intuitos dele ao escrever esse livro, né? Que é mostrar que o homem não tem essa, como o Rodolfo acabou de dizer, nós não temos essa total a autonomia de fazer, praticar sempre o certo, né? A gente tem essa, infelizmente, a gente tem essa natureza caída que muitas vezes não nos permite agir corretamente, né? exatamente. Então é isso, gente. A gente encerra esse segundo encontro, né, do conteúdo. E acho que é importante também, Dai, a gente falar um pouquinho antes da gente encerrar aqui. Mantenham-se aqui com a gente, né? É importante a gente enfatizar algumas coisas aí importantes
em relação ao Clube do Livro. Nós estamos fazendo a leitura desta obra, né, o Cristianismo Puro e Simples. São 2 meses de encontro. Todas as terças-feiras nós estaremos aqui às 19h30 para discutir, para conversar. Vocês podem participar deixando comentários, deixando perguntas, né? A gente também está aí para tentar minimamente responder à luz da obra, né, à luz do pensamento do Lewis. E é o seguinte, a gente está fazendo as leituras semanais, então para a próxima semana serão 2 capítulos, o 4 e o 5, e aí a gente encerra o livro 1. Então, leiam o capítulo 4, o que está por trás da lei, e o capítulo 5, temos motivos para nos sentir incomodados. E aí depois, daqui 2 semanas, a gente entra no livro 2, né? E aí a gente vai prosseguindo. Então, leiam capítulos 4 e 5 para a gente conversar na próxima semana. Então, é isso. Todos são bem-vindos. Se você não tem o livro, adquira o livro. Você consegue achar até uma versão mais barata que essa, né? Essa aqui é capa dura, tem a versão que é de capa mole, né? É capa comum. Capa comum. Aí você consegue comprar por um valor até mais acessível, né? E também pode encontrar no estante virtual e uma série de outros lugares, né? Daia, só tem alguma coisa a dizer aí, a enfatizar? Fica à vontade. Por hora, acredito que é só isso mesmo, né? Claro, eu convido mais uma vez vocês a participarem. Quem chegou aqui hoje e pensa, nossa, eu já peguei o bonde andando, não se preocupe, tá? Pode participar mesmo assim, mesmo que você vá começar a leitura agora, não tem problema, venha, participe aqui com a gente, tá? Porque até mesmo porque essa leitura ela é muito assim fluida, então você consegue ler 3, 4 capítulos num dia só, e enfim, participem. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like, compartilhem o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que são publicados aqui no canal da Igreja Alternativa. E aproveite também, como eu disse há pouco, né, compartilhe o link, mande para mais pessoas que gostam da obra de Lewis ou que não conhecem a obra de Lewis ou que estão começando a lê-lo, porque aqui a gente consegue, de certa maneira, discutir e conversar de maneira muito livre e aprofundada sobre a obra do Lewis. É isso, valeu então, tchau, Daia, boa noite para Tchau, vocês tchau. Boa e noite a até a todos. próxima terça-feira aqui para o terceiro encontro do Clube do Livro.